Quem tem TDAH pode tomar sertralina? O TDAH é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É considerado uma doença e algumas pessoas que têm questões relacionadas à sua atenção por conta de um cérebro muito acelerado, falando de uma forma bem simples. Hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre essa doença e vou também falar um pouco sobre essa questão do uso da sertralina nos pacientes que têm TDAH. Alguns pacientes utilizam, mas existem muitas ressalvas que precisam ser feitas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade. Agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, se relaciona com um cérebro potente e veloz. Até parece um contrassenso. São pessoas que têm problemas justamente por terem um cérebro muito acelerado, que têm pensamentos muito rápidos. E essas pessoas têm dificuldade, inclusive, de se concentrar e algumas vezes até alguma dificuldade de aprendizado. No que se refere à hiperatividade, essa hiperatividade pode ser física, aquela pessoa que se mexe muito, com muita facilidade, mas pode ser também uma hiperatividade pura e simplesmente cerebral, mental, que é aquela pessoa que tem um volume de pensamentos que ficam lá o tempo todo tirando a sua atenção e isso gera problemas. Acontece que existem algumas pessoas que têm o que eu chamo de impulsividade. A impulsividade é uma característica, é um traço de personalidade e que não necessariamente se relaciona com doença. Quem tem o TDAH tem uma tendência de ter a impulsividade, que é uma característica do TDAH, mas quem tem a impulsividade não necessariamente tem doenças. Eu sempre falo para vocês aqui nos meus vídeos que a impulsividade é um presente de Deus, é uma dádiva. As pessoas que têm impulsividade são as pessoas que têm uma tendência de ser aqueles trabalhadores mais rápidos, que começam já a fazer o seu trabalho pela manhã, que rendem bastante no período da manhã. Aquelas pessoas que têm liderança gerencial, é típico dos empresários e dos chefes, dos gerentes, as pessoas que têm a impulsividade. São as pessoas que têm pensamentos rápidos, pragmáticos, decisões rápidas, são pessoas objetivas e, por conta disso, são específicas para realizar esse tipo de tarefa. Acontece que você precisa entender que a mente humana, ela é uma sopa de heterogeneidade. Como é que é isso? Existem 3 neurohormônios principais que regem as nossas emoções, que são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E esses neurohormônios, eles têm combinações das mais variadas possíveis, um pouco mais de um pouco menos de outro, que formam parte da personalidade das pessoas. Por isso que as pessoas são tão diferentes entre si. E as pessoas que têm a impulsividade são as pessoas que têm alterações relacionadas à dopamina, que são as pessoas que são mais rápidas, mais reativas. Quando essa impulsividade se torna mais intensa, e a pessoa começa a ter pensamentos muito acelerados e vem um pouco também da influência da noradrenalina, que dá essa capacidade de a gente reagir rápido diante das situações de perigo, de preparar o corpo, de deixar a gente sempre pronto para a luta ou para a fuga. Aí você começa a formar ali um cenário para que o paciente tenha o diagnóstico do TDAH. Acontece que a sertralina, por sua vez, é uma medicação da classe dos inibidores de recaptação da serotonina, ou seja, ela atua na serotonina, que é um neurohormônio relacionado ao estado de alerta, e é daí que vem, por exemplo, a insônia. E aí, dá para a gente utilizar então a sertralina nos pacientes que têm TDAH? É isso que eu vou te explicar agora, porque a resposta é um pouco complexa. Então, presta atenção e pega um papel e um lápis aí para anotar.
Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você tem ansiedade e você está ganhando peso, talvez você esteja cometendo os atos alimentares compulsivos ou impulsivos. Eles vêm daqui, ó, e não tem relação com a fome física. E aí você precisa aprender a lidar com esses comportamentos, e esses atos alimentares formam o que eu chamo de comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Para entender melhor sobre tudo isso, eu gravei uma aula especial para você, é grátis, você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo, e é sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. E eu espero que eu te ajude, espero que você goste, ou se você preferir, você também pode acessar o meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A princípio, a resposta a essa pergunta é não. Se você tem TDAH, a sua tendência é ter alterações de dopamina e noradrenalina. Utilizar a sertralina não é uma boa alternativa. Isso porque, além de a sertralina não trazer benefícios, ela pode promover o efeito inverso. Algumas vezes acontece os pacientes que têm alterações da dopamina, como por exemplo os pacientes que têm a impulsividade, o médico então prescreve uma medicação de serotonina e o paciente aflora os seus sintomas de impulsividade. Eu vejo muito isso, por exemplo, nos pacientes que chegam para mim dizendo assim: doutor, depois que eu comecei a tomar esse remédio eu engordei. E quando a gente faz a avaliação dele, é um paciente que tem impulsividade, que tem os atos alimentares impulsivos, e quando ele utilizou uma medicação com base em serotonina, que é aquela medicação que acalma, ele passou a aflorar os seus impulsos alimentares e começou a ganhar peso. Eu já vi isso diversas vezes acontecer. Existe algo semelhante também nas pessoas que têm o traço bipolar. São as pessoas que não têm o transtorno bipolar, que é uma outra doença, e que se relaciona com psicoses, que são alucinações, principalmente no estado de mania, e essas psicoses se relacionam também com a dopamina. E aí existem algumas pessoas que não têm essa doença, mas têm um traço, ou seja, tem um traço ali na sua personalidade, que é uma coisa bem sutil e que não é considerado uma doença. Mas aí quando ele começa a tomar um remédio exclusivamente de serotonina, como é o caso da sertralina, por exemplo, esse traço bipolar começa a aflorar e começa a ficar mais importante, o paciente pode inclusive desenvolver alucinações. Então isso existe. E o contrário também é verdadeiro, quando o paciente tem, por exemplo, um traço bipolar e usa medicação de dopamina, como é o caso, por exemplo, da bupropiona, ele pode aflorar a introspectividade que é da serotonina e desenvolver uma depressão. Então existe também como efeito colateral da bupropiona a depressão e até o risco de suicídio. Então, as medicações que mexem com a nossa personalidade tem todo esse jogo aí por trás. É por isso que na avaliação, quando eu vou tratar os meus pacientes de ansiedade e de emagrecimento, eu passo bastante tempo na fase inicial para definir exatamente qual é o perfil de comportamento do paciente. Porque com base nesse perfil, a gente vai escolher a melhor medicação que vai tratar a ansiedade dele. Se ele tem, por exemplo, traços de impulsividade ou se ele tem traços de introspectividade, ele vai responder melhor a uma medicação ou outra. E falando especificamente da sertralina, pensando especificamente no TDAH, não é uma boa alternativa. Porém, tem um lado aí que precisa ser considerado. As pessoas que têm TDAH podem eventualmente desenvolver a ansiedade. Isso porque o TDAH começa a levar o paciente a ter dificuldade de conquistar os seus próprios sonhos, porque são aquelas pessoas que têm pensamentos muito rápidos, que iniciam uma tarefa e não completa, depois inicia outra e não completa, depois inicia outra e não completa, e que não consegue progredir. São pessoas que muitas vezes começam a se auto-questionar se é que são pessoas que realmente têm capacidade de progredir na vida e começam a sentir medo do futuro por conta dessa condição, e isso gera ansiedade, e a ansiedade relacionada à serotonina. Então, o paciente pode ter o diagnóstico prévio de TDAH ou pode ter o diagnóstico de TDAH e pode ter sobreposto o diagnóstico também do transtorno de ansiedade, que pode inclusive estar mascarado ali num quadro de insônia persistente, né? Então, isso precisa ser abordado e, nesses casos, utilizar uma medicação à base de efeito na serotonina
é interessante, como é o caso da sertralina, só que ela entraria em associação, um tratamento para o TDAH associado aí à sertralina. Então seria essa possibilidade que o paciente teria de utilizar a sertralina tendo o diagnóstico de TDAH, se ele tiver um quadro de ansiedade associada, principalmente o transtorno de ansiedade com insônia, que é um tipo de ansiedade que vai responder bem às medicações do grupo dos inibidores de recaptação da serotonina. Tá vendo que é complexo? Tem que ser. A mente humana é muito complexa. E se você tem impulsividade, se você é aquela pessoa rápida, como diz um paciente meu, eu sou ligeiro, doutor, é aquela pessoa rápida, prática, que resolve tudo muito rápido, e que seus amigos brincam com você dizendo que você tem TDAH, não necessariamente você tem, principalmente se você consegue utilizar essa sua impulsividade para progredir na vida. Então, na verdade, você tem um presente que você tem, Deus lhe deu uma característica específica que faz de você um trabalhador diferenciado, um gerente, um gestor de pessoas, e você siga aí utilizando essa característica na sua vida. Existem profissões, inclusive, que eu sempre percebo que tem muito a ver com as pessoas impulsivas, como, por exemplo, os professores de adolescentes. Se eu fosse professor de adolescente, eu não tenho essa impulsividade aflorada, eu ia deixar a turma correr solta, correr frouxa, vamos dizer assim. Os adolescentes iam lá ficar bagunçando na minha aula e eu não ia conseguir dar aula. Mas existem aqueles professores que cobram, que controlam a sala, que controla todo mundo e que conseguem dar a aula dele, justamente por ele ter impulsividade. Existe também, como eu já disse, os comerciantes são bem típicos, né? As pessoas que têm impulsividade se dão muito bem no comércio. E existem várias outras profissões relacionadas a isso, então você precisa entender quem você é, no final das contas, e encontrar o seu caminho. Com certeza você vai conseguir. Eu tenho aqui na minha casa um exemplo clássico, assim, um exemplo bem forte, que são os meus pais. A minha mãe é uma comerciante, eles já são bem idosos, né? Mas minha mãe, a vida inteira, sempre foi uma comerciante, como se diz aqui na minha terra, comerciante de mão cheia. Ela controlava a loja, mandava nos funcionários, vai atender aquele cliente que chegou, vai atender aquele outro, conversava com os clientes, dizia, compre mais, vem para cá, o que é que está faltando para você comprar. Então ela era bem rápida nisso. Mas na hora de comprar mercadorias, ela nunca ia comprar, ela nunca assumia essa tarefa. Ela sempre dizia assim, dizia para o meu pai, vai lá você que você é o homem, você que vai comprar. Justificava dessa forma, mas isso na verdade era porque o meu pai é uma pessoa que tem a introspectividade mais aflorada, aquela pessoa mais calma, assim como eu herdei justamente a personalidade do meu pai. E essas pessoas que são mais calmas têm uma tendência de serem bons compradores. Então o comerciante é um bom vendedor, é o impulsivo, e o bom comprador é o introspectivo. Tá vendo? É uma questão de você se colocar aí na sua vida. Entenda quem você é. O autoconhecimento é o primeiro passo para você aprender a controlar a sua ansiedade e a se desenvolver através do controle das suas emoções. Então siga em frente e não desista. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma maneira. Então, se você tem ansiedade, você tem que aprender a controlá-la, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.